Bolsonaro, ele é carne e osso, ele é uma pessoa, Sim. né? Ele é um cara que já foi um dia vereador, né? Passou muito tempo no Congresso ali abafado, restrito, depois quis romper isso sendo candidato a presidente da República. Mas o bolsonarismo é uma ideia e ideias não têm prazo de validade. Depende muito do coração das pessoas, da forma como as coisas foram seguidas depois e tudo mais, e principalmente de serem executadas em várias instâncias, né? Bolsonaro tem passado um ano muito difícil, 2024, né? Tá assim, se esquivando a todo momento de ataques, perseguições e problemas e tudo mais. Porém, você vai com essa bandeira do Bolsonaro e da direita para poder mostrar que, enquanto ele estiver passando por isso, dá também para enfrentar outros problemas, os problemas do município. Quais problemas você acha que o Bolsonaro, se pudesse trocar uma conversa contigo num cafezinho, dar uma volta em Campo Grande, ele ia te cobrar para Hoffmann? Você precisa ver isso aí, cara. Você precisa dar uma resolvida nesse asfalto aí. Não só, vou falar de 86 para cá, o que eu vi foi só tapa-buraco. Pois é, acho que talvez ele cobraria isso, né? Só de 86 para cá foi só tapa. Solução efetiva das coisas. Soluções efetivas para as coisas, né? Falta em Campo Grande um plano diretor realmente efetivo e falar assim, nós vamos crescer nisso, nós vamos nos estruturar para ter esse crescimento. Hoje a gente cresce primeiro, depois estrutura. Pois é. E sai caro isso, hein? E sai caro. Não é muito mais fácil? Olha, eu vou me estruturar porque eu sei que eu vou crescer. Nós temos fonte de informação, de dados, IBGE, vários órgãos que nos dão informação. Vamos tabular a informação. Vamos fazer uma análise técnica. O que falta hoje, na nossa política, é tecnicidade. E isso um vereador pode cobrar, a questão do Planurb, para ele ser mais bem estruturado, porque ele vive com a mesma estrutura de, talvez, não vou falar de 86, mas vamos botar nos anos 90, está muito parecido. Está muito parecido. Era, né? E é uma pena, a cidade cresceu, precisa ter essa retaguarda, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos vendo a cidade crescer no entorno, tá? Nos bairros. O centro morrer, né? O centro está morrendo. E hoje, os bairros começam, como umas grandes capitais, terem vida própria. Pois é, mini-cidades. Mini-cidades. Eu tenho Moreninha, eu tenho Aerorancho, eu tenho nosso bairro aqui, a Vila Bandeirantes, o Taveirópolis. Antes, eu saía da minha casa no Taveirópolis, 10 minutos, ia no centro para fazer uma compra. E os bancos forçavam, né, esse movimento todo? Né? Forçava. Hoje, eu saio a pé de casa para ir no mercado, não preciso mais do carro. Pois é. Eu não preciso mais ir no centro para ir no banco. E com preço bom, né? Aquela coisa também, né? Tinha aquela coisa, tem um mercado perto de casa, mas é caro. Agora não, já igualou tudo. Por quê? Porque as grandes redes colocaram isso. Então as grandes redes hoje se uniram, né? Então nós temos 2, 3 grandes redes hoje aqui em Campo Grande que atuam no ramo alimentício. E elas espalharam unidades na cidade inteira. Consequentemente, o banco foi junto. A lotérica foi junto. O comércio de varejo foi junto também. O comércio de varejo, poxa, por que eu vou investir numa loja lá no centro se eu tenho um público aqui no meu bairro de 70 mil pessoas? Aí o shopping é bom, é atrativo, mas também ninguém aguenta, né? Pagar, né? O shopping o preço é bem mais voraz do aluguel. Sim, né? Porque o shopping você está pagando pelo quê? Você tem um estacionamento que você paga, um ar-condicionado que você paga. Né? Então você vai pagar 30%, 40%, 50% mais caro num produto para falar assim, não, eu fiquei no ar-condicionado e tive um estacionamento. Legal, uma falsa segurança, que não existe. Por que eu falo que é uma falsa segurança? Porque durante mais de 4 anos rolou uma ação. Meu irmão foi sequestrado dentro do estacionamento de um shopping aqui da cidade, não vou dizer qual, mas dentro de um shopping da cidade, tá? Na saída de uma sessão de cinema. Puxa vida, hein? Tá? Foi largado depois numa das saídas da cidade ali, de Sidrolândia. E o shopping durante mais de 4 anos brigando que a responsabilidade não era dele. Se eu pago o estacionamento é para quê? Pois é. E foi dentro do espaço do shopping, a responsabilidade deveria ser do shopping. Deveria ser do shopping. Então, assim, essa falsa sensação de segurança, as pessoas estão se despertando para isso. E por que eu vou pagar 30% mais caro se eu tenho lá no meu bairro mais barato? Não, e aí é só o poder público não atrapalhar, né?
dar a estrutura mínima Só para o o bairro. poder público não atrapalhar. Se eu colocar uma linha de ônibus decente, de tempos em tempos passando decentemente, com horários regulares, se eu colocar um asfalto, um esgoto decente, principalmente uma condição de iluminação pública, porque tem muitos bairros aí que não tem asfalto nem iluminação. Você ainda não ter asfalto, eu até entendo que você precisa antes, para não acontecer o que acontece até hoje, é primeiro põe asfalto, depois a gente corta para pôr esgoto. Pois é. Né? Não é põe o esgoto para depois tampar com o asfalto. Então, que é o planejamento. Mas a iluminação pública, gente... E afeta na segurança também, né? É a questão da segurança. Se eu tenho uma rua iluminada, se eu tenho um bairro iluminado, eu posso até não ter o asfalto, a priori. Mas a luz ali me dá uma condição de segurança melhor, porque eu consigo enxergar mais longe, eu sei o que está acontecendo. E também, de certa forma, eu acho que o que evidencia muito para esse momento, de pessoas como o senhor está na política, é acabar com a mentira, né? Porque a mentira, é que nem você falou lá atrás, da questão até bíblica, da falar a verdade, fazer o possível. Puxa vida, quantas ruas em Campo Grande, elas existem o asfalto no papel. E aí que você vai visitar a pessoa, o asfalto não está lá. E aí, não, mas ele já está asfaltado no papel, quer dizer que vai chegar. Quer dizer, criaram essa jabuticaba aqui em Campo Grande. Mais do que isso, eu vou... E agora não tem nem como ter solução. Não sei se a emenda tem como voltar ou vir outra emenda para terminar o que não fizeram, né? De verdade é o seguinte, melhor do que fazer outra emenda para cobrar o que não fizeram, para cobrir o que não fizeram, é cobrar o que não fizeram. Ué, mas você não pôs no papel? Pôs, cadê? Não tá? Opa! Quem pôs, né? Cadê o dinheiro daqui? Você fala assim, para onde foi? Fiscalizar o passado também, não Sim. só o presente, né? Sim. Porque o passado atrapalha muito o presente hoje em Campo Grande, né? Fiscalmente falando, você não é responsável pelos últimos 5 anos? Ok. Então, se a gente entrar na Câmara hoje e falar assim, eu quero os últimos 5 anos do plano de Campo Grande. Eu quero entender o que aconteceu, por que chegou nesse patamar que nós estamos vivendo hoje. Aí nós vamos chegar nessa situação, aqui no papel está asfaltado, aí a gente sai e vai lá na rua, poxa, aqui não está asfaltado. Cadê o dinheiro daqui? Não é porque teve, não teve. Improbidade administrativa, responda por isso. É simples. É só parar de passar a mão na cabeça. É só fazer o que é certo. É o que você fala da direita não ser leniente, né? Ela não ser implacável na hora que ela puder ser implacável, né? E outra, com esses tipos de problema, não dá para negociar muito, não. Não tem né? negociação. Não dá para poder Eu costumo dizer o aceitar. seguinte, eu negocio com você se a gente vai fazer um prédio de 10 ou de 20 andares, mas nós vamos fazer um prédio. Isso é ponto comum entre a gente. Agora, você falar para mim assim, vamos gastar o de 20 e fazer um de 10, isso não é negociável. Que é o que acontece hoje. Sim, com a política, né? Com a política. Então, o que nós temos que ter é fiscalização. Ué, quem que assinou esse asfalto aqui nessa rua que não tem? Esse esgoto que não tem? Ah, fulano. Bom, o engenheiro tem o nome dele lá numa RT, certo? Ele é responsável técnico. Fulano, cadê? Ah, fulano, beltrano, ciclano falou que era para assinar. Ok, você tem isso no papel? Tenho. Tem um ofício? Tenho. Vamos até chegar ao topo da pirâmide. Chegou lá. Como é que você quer pagar? Isso. Como é que você quer pagar? Até para poder, assim, de certa forma, resolver e não deixar no vácuo, né? Não deixar o problema. Agora, o que eu não posso eu tenho 5 ruas para fazer, no papel 2 estão feitas, né? 3 ainda estão por fazer, ou já foram feitas. Dinheiro está escasso. Dinheiro está escasso, aí eu terminei as 5 e falo, mas essas 2 que foi feita só no papel? Quer dizer que eu vou ter que tirar dinheiro que eu poderia estar fazendo 5 novas ruas para cobrir essas 2 que você pôs no papel e desviou esse dinheiro?